Passo a palavra agora ao senhor coordenador do movimento Guardiões de Águas Emendadas, Marcelo Benini. Boa tarde a todos. Deputado João Cardoso, demais deputados, muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez nessa casa. Deputado João Cardoso, eu tenho uma certeza absoluta que todos que estão nessa casa, neste momento, sem exceção, têm uma só luta, que é pela vida. Estamos todos irmanados nessa luta. E a luta pela vida é uma luta muito complexa, porque se nós, seres humanos, acharmos que só nós existimos no mundo, nós nos tornamos seres egoístas, solitários e destrutivos. Então, nós temos que pensar que a vida humana interage com a vida das árvores, com a vida da terra, com a vida do ar, com a vida dos animais e com a vida da água. Então, quando se fala na duplicação da DF-128, eu quero dizer que eu estou naquela região desde 1983, conheço muito bem o que aconteceu lá, moro num núcleo rural ali na região, e sei e corro riscos porque passo na DF-128 praticamente todo dia. E todos aqui sabem uma questão. Qual é a grande questão da DF-128? 90%, eu arrisco dizer, do trânsito é oriundo de Planaltina de Goiás. Como o companheiro ali falou, é uma cidade, o último censo 95, mas já está em 110, 120, e é uma cidade com vocação para o crescimento. Planaltina de Goiás é uma cidade que daqui a 20, 30 anos vai ter 150, 200 mil habitantes. Então, duplicar a DF-128, nem pela questão da mobilidade, vai ser a solução. Não estou nem falando de meio ambiente. Veja bem, duplicar é uma solução. Eu tenho aqui um estudo técnico, um trabalho de pós-graduação da Universidade de Santa Catarina, que diz o seguinte: foi possível constatar mudanças no comportamento do usuário após a duplicação da rodovia SC-401. Entre as mudanças de efeito negativo, podemos citar a falsa sensação de segurança que uma rodovia de pista dupla fornece ao usuário, fazendo com que o mesmo exceda na velocidade recomendada para a via. Um exemplo disso é o aumento dos acidentes do tipo abarroamento longitudinal após a duplicação. Este estudo mostrou que a realidade de uma rodovia após sua duplicação não é a redução de acidentes, e sim a mudança dos tipos de acidentes. É um documento da academia que está aqui. Aqui nós temos muitos especialistas em trânsito, eu não sou um deles. Um outro estudo, esse da Universidade Federal de Pernambuco, também do programa de pós-graduação de Engenharia Civil, esse aqui também, não estou falando de meio ambiente. Com relação à mudança do uso do solo da cidade, antes e depois da duplicação da BR-101, com ênfase na ocupação comercial, foi observado que ocorreu um crescimento significativo de estabelecimentos comerciais e de serviços ao longo da rodovia. Essa é a grande questão, deputado. Uma rodovia duplicada é um imã de carros. Ela atrai mais carros, ela atrai mais pessoas, ela atrai comércio, ela atrai posto de gasolina, ela cria um cenário de urbanização. E eu quero dizer, e aqui há pessoas que são moradores daqueles núcleos rurais, que este processo de urbanização no entorno de Águas Emendadas já está acontecendo ilegalmente. O parcelamento irregular está acontecendo. Não é respeitada a Lei 803, o artigo 83 da Lei 803/09, Lei Complementar do PDOT, que a fração mínima de lote rural do DF são 2 hectares, 20 mil metros quadrados. Eu desafio algum presente da região a subir aqui na tribuna e dizer que não há parcelamento de terras e que não está acontecendo um processo de duplicação, de urbanização naquela região. E qual é o problema? Urbanização é uso de água, Excelência. Se nós permitirmos que ao entorno de Águas Emendadas se forme um núcleo populacional urbano, é uso de água. E o que são as águas emendadas? São água, é um lençol freático que aflora e forma dezenas de nascentes, inclusive a de águas emendadas. E mexer com águas emendadas é mexer com o abastecimento de água de uma cidade de 160 mil habitantes, que é a Planaltina DF, que depende praticamente de toda a água das estações de tratamento da CAESB, do Fumal e do Brejinho. É mexer com o abastecimento de água de parte da cidade de Sobradinho, que também depende dessa estação ecológica. E Planaltina de Goiás está ligada, sim, a Águas Emendadas, porque uma das vertentes de Águas Emendadas, a Vereda Grande, deságua no Rio Maranhão, perdão, na altura do Núcleo Rural Bom Sucesso,
e 2 quilômetros depois, essa água chega na estação de tratamento de água da Saneago, localizada no Bom Sucesso, e os amigos de Planaltina de Goiás todos sabem que praticamente 100% da cidade de Planaltina de Goiás recebe água dessa estação de tratamento ecológico. E faço outro alerta, o Rio Maranhão está morrendo. O tratamento ambiental no município de Planaltina de Goiás deixa a desejar há décadas. A Lagoa Formosa está completamente rodeada de construções à beira do corpo hídrico, está completamente rodeada de soja, já quase não há áreas nativas de cerrado. O início do Rio Maranhão está todo de soja, nós temos fotos, temos documentação disso para levar às autoridades de Planaltina de Goiás. E houve há cerca de um mês um grande desmatamento na divisa norte do DF, pois ali perto do bairro São Francisco, um grande desmatamento, onde está se dizendo que vai ser um novo núcleo habitacional, tudo isso retirando água do lençol freático, pois onde há gente, há uso de água. Então, Planaltina de Goiás também está correndo o risco de um desabastecimento. Em 2019, quase ficaram sem água. O Rio Maranhão está morrendo, nós estamos alertando isso. Nós temos aqui, já concluindo, deputado, isso aqui é um documento oficial da ADASA, que no Núcleo Rural Bom Sucesso, DF, existe uma estação 19 de medição de água subterrânea, medição de poço raso e medição de poço profundo. O poço raso, até 2019, ele tinha água, ele chegou a ter 8 metros a coluna de água. A partir de 2019, ele secou. Então, isso é um indício científico de que o lençol freático está rebaixando. Os técnicos do IBRAM que entram em águas emendadas dão sempre o relato. A Vereda Grande não tem a mesma água que tinha antes, independentemente da época do ano. Áreas que não se atravessava, que eram alagadas, hoje você atravessa, segundo os técnicos do IBRAM, você atravessa facilmente. Qualquer pessoa da região, ali, do bairro São Francisco, em Planaltina de Goiás, de Brasilinha 17, dos núcleos rurais da DF-128, elas sabem que a água não se acha mais em poços. Poços de 5, 10, 15 metros já não tem mais água. É água a partir de 80 metros, 100 metros. Essa é a realidade hídrica da nossa região. E nós estamos falando em duplicar uma rodovia e aumentar o processo de urbanização naquela região. A água do Rio Maranhão está poluída. Tem um parecer aqui de um grande especialista da Universidade de Brasília, Dr. José Francisco Júnior, que, segundo dados da própria Saneago que nós colhemos, a água do Rio Maranhão que chega na estação ecológica, na estação de tratamento da Saneago, está imprópria para consumo humano por Escherichia coli. Isso é esgoto, eflúvios humanos. É claro que a Saneago trata essa água. Bom, então nós somos radicalmente contra a duplicação, porque e Planaltina de Goiás não tem culpa nenhuma nessa história, porque a cidade foi abandonada pelo poder público nas últimas décadas, uma população trabalhadora, já concluí, que precisa se deslocar, e nós temos uma solução, apresentamos ao DR, o anel viário da DF-205. Essa rodovia já existe, faltam apenas 11 quilômetros, deputado João Cardoso, 11 quilômetros de asfaltamento. E eu pergunto, por que essa obra não foi feita ainda? Planaltina de Goiás já poderia estar usando essa rodovia. É claro que o DR precisa fazer um estudo viário de trânsito, porque existem áreas sensíveis, existem as fábricas de cimento, então talvez precise se duplicar, quem sabe até duplicar toda a rodovia. A chegada na Fercal pode ser um problema, mas o DR é um órgão capacitadíssimo para fazer esses estudos. Então, nós temos essa solução. O anel viário vai ser um acesso exclusivo para a Planaltina de Goiás, você vai deslocar todo o trânsito, praticamente 90% do trânsito que existe hoje lá, na DF-128 para a DF-205, vai ficar uma via praticamente exclusiva para a Planaltina de Goiás, porque aquela região é de baixíssima densidade demográfica. Os núcleos rurais da DF-128 vão ter 2 acessos para o plano piloto, poderão escolher se vão pela 205 ou se vão pela 020, e a 020 vai melhorar para a Planaltina, vai melhorar para... O que adianta duplicar, vereador? Sabe, você vai ter... Tudo bem, vai diminuir as colisões frontais, mas como eu disse, não resolve o problema dos acidentes. Mas o que adianta você andar 13 quilômetros, deputado João Cardoso, e desembocar na DF-020 e ficar 2 horas no engarrafamento, como acontece hoje? Como os amigos de Planaltina de Goiás sabem, que você, para não pegar engarrafamento, tem que sair de casa às 4 horas da manhã. Então, a nossa solução me parece muito plausível. Vamos tirar esse trânsito de Planaltina de Goiás para uma rodovia exclusiva.
Muito obrigado, deputado. Eu termino apenas dizendo, lembrando Guimarães Rosa, vamos refletir, perto de muita água, tudo é feliz. Viva a vida, viva Águas Emendadas. Obrigado, Marcelo Benini.